Oi, gente. Opa! Peraí que eu acabei de atender, nós estamos terminando de arrumar aqui. Tudo bem, Priscila? Boa tarde. Hoje nós estamos num cenário novo aqui, ó. Hoje eu invadi a sala do maridão pra gente fazer a nossa live. Deixa eu mostrar pra vocês, que acho que aqui vocês ainda não conhecem. Vou mostrar primeiro aqui pelo Insta, sala do Flávio. Depois eu mostro lá pelo Face. Olha que linda a escultura lá no fundo. A cadeira dele de dentista. Pra quem não sabe, o maridão é bucomaxilo, o Flávio. Deixa eu mostrar agora aqui no Face. Oi, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde. Tô mostrando a sala do maridão. Hoje eu mudei o nosso cenário. Ó, sala do Flávio. É chique também, penso que. Olha lá a cadeira dele de dentista, bonita. Uma escultura linda. Também caprichada aqui a sala. Penso aqui. E aí, gente, tudo em ordem? Então tá bom. Hoje a gente escolheu falar um tema que pediram pra eu falar, né? Que eu pedi pra vocês mandarem as perguntas e as sugestões. E aí a maioria pediu pra eu falar de rinoplastia. Faz tempo que a gente não fala de cirurgia de nariz, né? MJX Atacadista. E agora? Ela me escreveu, adorei a consulta. Mas quem é que tem a MJX Atacadista? Fala pra mim, pra eu poder lembrar quem que é a paciente. Aninha, tudo bem? Ah, Tati. Ah, que legal, acabou de sair daqui agora mesmo. Que joia, que bom que você gostou da consulta. Acompanhe então a gente, se tiver alguma amiga, compartilha, que às vezes tem dúvida, né? Sobre rinoplastia ou algum outro assunto também, aí pede pra seguir a gente lá. Que aí que tiver de dúvidas, as pessoas vão compartilhando, vão sabendo, né? É um canal nosso que a gente conversa bastante, viu, Tati? Então tá bom, todos preparados pro carnaval, feriado, né? Semana que vem, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta de cinzas. Bom, né? Eu gosto da época de carnaval. Acho que a gente tem que brincar com tranquilidade, mas eu gosto de levar as crianças no matinê. Na minha época tinha tanta coisa pra fazer no carnaval. A gente fazia bloco, fazia fantasia, tinha no clube, né? Lá no interior. Tinha da melhor fantasia, melhor bloco. Era tão gostoso, era tão saudável. Eu lembro tanto. Acho uma época tão boa, né? Aí a gente tem que resgatar um pouquinho essa parte, acho que para as crianças, porque senão daqui a pouco eles não vão saber, né, o que acontecia na nossa época, né? Mas deixa eu parar de falar bobagem, falar da vida, vamos falar o que interessa. Ó, muita gente, né, me pergunta atualmente de preenchimento de nariz ou da cirurgia, idade que a gente pode pensar no procedimento. Então, eu recebi algumas perguntas e separei algumas outras coisas que eu acho que a gente precisa falar, tá bom? E aí também, quem tá assistindo ao vivo, quiser me encaminhar ou por aqui, pelo Face, ou ali pelo Insta, ou pelo WhatsApp 99660 1669 99660 1669, tá bom? Então, eu quis colocar dois temas importantes em relação à cirurgia de nariz e em relação aos procedimentos que não são cirúrgicos de nariz também. A gente ouve falar muito atualmente, né? Vocês têm ouvido falar bastante sobre rinomodelação, né? Estruturação nasal, rinomodelação, bioplastia, né? Então, primeiro, para a gente definir alguns nomes. Bioplastia é um nome que a gente usa para falar sobre preenchimentos, que é uma técnica bem antiga, está mais relacionada com preenchimento com preenchedores definitivos, tá? Não são ácidos hialurônicos, que hoje a gente sabe, a gente usa muito ácido hialurônico, que ele é absorvível, tem mais segurança, reabsorve, então se de repente tiver algum problema com esse produto, a gente também existe uma medicação que a gente pode fazer para dissolver esse produto caso tenha algum edema persistente ou com excesso de produto, então ele é passível de reversão, tá? Mas a bioplastia mesmo, por definição, não é feita com ácido hialurônico,
tá? Ela é feita geralmente com PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um preenchedor já bem antigo, bem viscoso, bem de densidade grande, geralmente, que é feito em volumes maiores também, em região de glúteo e também na região nasal. A meu ver, a bioplastia tradicional, feita com PMMA, não é a minha conduta de escolha, tá? Para nariz, por exemplo. Por quê? Porque é um produto que ele é não absorvível, então ele vai ficar lá o resto da vida. E se vai ficar lá o resto da vida, ele pode evoluir para alguma intercorrência. Então ele pode evoluir para uma infecção, ele pode evoluir para um granuloma, que aí fica um nódulozinho ali. Então ele pode evoluir de algumas formas inesperadas que vão trazer problema para o paciente, tá? Quando que o PMMA ele é liberado atualmente no mercado, né? Principalmente em pacientes HIV positivos que estão em tratamento. Por quê? É muito comum pacientes que estão em uso de antirretrovirais, de medicações, fazerem lipodistrofia. Lipodistrofia é quando você tem um acúmulo de gordura num local e absorção em outro local. Então, a gente tinha na residência médica um ambulatório só de pacientes com lipodistrofias por uso de antirretrovirais. Então, a maioria mulheres que tinham casadas, o marido tinha relacionamento fora do casamento, trouxe o HIV para dentro de casa e elas faziam tratamento lá com a gente. E tinham também outros casos de homens também em tratamento pelo HIV. E a gente via muito isso. Então, aqui em cima, por exemplo, fazia essa giba aqui atrás, então ficava aquele acúmulo grande ali de gordura, atrofiava glúteo, atrofiava a face, tá? Então, para esses pacientes que tinham atrofia grande, perdia muita gordura em certos locais, estigmatizava. Então, você olhava o paciente e falava assim, eu acho que esse paciente trata o HIV, porque ele ficava muito murcho. Então, para esses pacientes, a gente fazia e faz o uso do PMMA, porque eu preciso de um volume muito grande, eu preciso de bastante trazer de volta aquele tecido que foi absorvido pelo uso da medicação. E como esses pacientes têm uma imunidade um pouco mais baixa, eles não têm reatividade ao produto. Então, nesse caso, o produto é seguro, tá? Mas para a parcela restante da população que tem os glóbulos brancos em níveis normais, o nosso glóbulo branco, reconhecer aquele produto e ativar ou dar alguma rejeição, que a gente fala grosso modo, tá bom? Então, bioplastia usando PMMA eu não recomendo, tá? No geral, exceto nesses casos mais específicos que tem indicação bem interessante. Para nariz, né? Então, atualmente tem gente fazendo com PMMA, tem gente fazendo com ácido hialurônico. E tem a nossa velha e segura cirurgia plástica tradicional, tá? Então, quando que você pode quando você pode fazer uma cirurgia e quando que você pode fazer um procedimento? A grosso modo, a gente deve usar os preenchimentos de nariz para situações mais específicas. Então, por exemplo, o paciente operou uma rinoplastia secundária, já operou uma segunda vez ou já operou uma terceira vez e tem uma pequena cicatriz que não ficou tão retinha, por exemplo, de dorso, ou que a ponta não cicatrizou exatamente no local que a gente colocou, deu uma distorcidinha de ponta, porque cartilagem às vezes ela vai cicatrizando diferente daquilo que você imaginou. Então, para pequenas correções, essa é a melhor indicação para você fazer preenchimento nasal, tá? Porque você já fez aquela estruturação, você já tirou a giba que tinha que ter tirado, você já diminuiu a ponta que tinha que ter diminuído, né? Então aí sim você faz uma pequena correção. Pode ser feita sim, né? Por exemplo, o paciente nunca fez rinoplastia, tem uma giba, quer fazer um preenchimento. Pode fazer? Pode. Qual que é o preenchimento mais seguro? Dorso nasal, tá? Por quê? Porque eu tô colocando um preenchimento em cima da parte óssea, né? Então, aqui o nariz ele é dividido. Nessa região tem osso e nessa região já começa a cartilagem. Ácido hialurônico, preenchimento em cima de estrutura cartilaginosa não é tão interessante. Então, por exemplo, ponta já é mais arriscado, né? Agora, dorso, o paciente tem uma giba, tem um afundamento aqui, você quer nivelar?
Depende, se de repente você tiver que, para nivelar uma giba, começar a preencher acima daquela giba muito, às vezes o preenchimento vai começar muito em cima e vai ficar esquisito. Então é melhor você tirar essa giba, que aí você já resolve isso de uma vez só, né? Sem contar que o preenchimento ele vai absorver e dali a um tempo você vai ter que ir lá no nariz de novo, preencher de novo, né? E o nariz, ele é uma região assim bem delicada. Primeiro que ele é o centro da sua face, né? Então ele é uma região muito visível, né? Você enxerga o paciente muito pelo centro, né? Então geralmente o nariz ele chama bastante atenção, né? E aí você tem que ter certos cuidados, porque você vai, preenche, aquilo lá vai durar um ano, dali um ano você vai, preenche de novo. Cada vez que você está colocando um produto no nariz, você está causando uma fibrosezinha, você está causando uma cicatriz, você está causando alguma coisa ali em cima daquele osso. E, quiçá, em cima da cartilagem, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado muito extremo para indicar preenchimento para o nariz. Não é igual você fazer um preenchimento em outras regiões da face. É uma técnica extremamente avançada e com risco muito maior, tá bom? Então, o preenchimento de nariz ele deve ser uma conduta de exceção, ele não deve ser uma conduta de escolha, tá? Então, se o paciente tem uma giba, se o paciente tem uma alteração de ponta, aquela ponta mais quadrada, aquela ponta mais maior, então a gente faz uma rinoplastia. Então, o que é uma rinoplastia? Uma rinoplastia é a cirurgia para correção do nariz, que aí a gente pode corrigir várias situações. A gente pode corrigir um dorso que está alto, então o dorso é essa região, a que muita gente chama de giba. A gente pode corrigir a cartilagem da ponta, que pode estar mais larga. A gente pode corrigir a asa nasal, que às vezes pode ser maior. Por exemplo, paciente negro, que geralmente tem essa asa mais abertinha, então você pode fazer essa correção, tá? Então, tem algumas regiões que você vai melhorar esteticamente. Além do que, essa região óssea, que a gente geralmente faz a fratura, quebra o nariz em algumas situações. Então, tem alguns pacientes que é indicado a gente quebrar esse ossinho, tem pacientes que a gente não precisa quebrar, tá? Então, se você faz uma cirurgia, que a gente chama de rinoplastia aberta, o que é isso? Rinoplastia aberta é quando você vem, faz um cortinho aqui na parte de baixo do nariz, levanta essa pelinha, expõe todo o osso, toda a cartilagem, e você enxerga aquilo que você tem que corrigir, tá? Quando você enxerga, aí você vai ver se você tem que tirar mais osso, tem que tirar mais cartilagem, vem diminuindo esse ossinho, depois você vem para a ponta. Quando você diminui aqui essa parte da giba, por exemplo, logo abaixo, bem no meio aqui do nariz, tem o septo, que é o que separa uma narina do outro lado, né? Em certas situações, a gente corrige também o septo junto com a rinoplastia estética. Quando é o septo cartilaginoso, normalmente a gente já tira uma parte dessa cartilagem para fazer uma técnica mais específica em relação à respiração do nariz. Então, é muito comum hoje em rinoplastia aberta a gente já tratar o septo cartilaginoso, que é esse septo mais anterior. Quando tem um septo lá atrás, que aí já é uma parte mais profunda, ósseo, né? Aí às vezes a gente acaba pedindo para o otorrino acabar entrando junto na cirurgia para fazer o desvio ósseo, tá? Então, se tem uma parte funcional junto, às vezes o otorrino entra junto. Se também tem corneto, hipertrofia, paciente que tem rinite crônica, que sempre está com carne esponjosa, falando a grosso modo, às vezes acaba fazendo também a correção dessa situação junto com o otorrino, tá bom? Então, ela pode ser uma cirurgia só estética, pode ser uma cirurgia também funcional, tá? A gente pode sim associar esses dois procedimentos numa cirurgia só, tá bom? E aí, em algumas situações, a gente precisa, ou por estética, fraturar o ossinho para deixar essa base da pirâmide aqui menor, mais fininho, tá? Que aí fica essa fraturinha, o osso entra para dentro, então ele fica mais fininho. Ou por questões técnicas, na hora da cirurgia, da gente precisar fazer essa fratura também, tá? Lembrar que se o paciente tem um nariz muito pequeno, quanto menor você deixar o nariz, maior o risco depois de você ter dificuldade para respirar. Então, a gente também precisa ter o cuidado da função. Então, a rinoplastia estética, ela não é só estética.
a gente também vai ter essa observação, esse cuidado de deixar o paciente, por favor, respirando, né? Então, não adianta eu ter um nariz minúsculo e o paciente não respirar. Então, eu tenho que deixar um nariz estruturado, eu tenho que deixar um nariz proporcional, mas que respire. Antes de tudo, o paciente precisa ter a função, tá? Então, aqueles narizes de antigamente, que tinham o dorso bem baixo, a ponta bem arrebitada, a cartilagem bem pequena, a gente evita, porque aí esse paciente respira mal. Ao longo do tempo, conforme essa cartilagem for cicatrizando, você vai fibrosando, vai mudando. O nariz ele muda até 2 anos depois da cirurgia, né? Então muda bastante ao longo do tempo. Então, aqueles narizes muito estigmatizados, não. O ideal é que a gente deixe um nariz estruturado, bonito, mas que ele tenha mais linhas retas do que muitas curvas, tá? Então, aquele nariz com a ponta bem arrebitadinha, hoje em dia a gente já não acha tão legal. Claro que se o paciente já tiver uma anatomia dessa forma, a gente vai respeitar a anatomia que o paciente já tem. Mas a gente vai evitar que eu tenha um nariz, queira transformar um nariz completamente reto num nariz pontudinho, tá bom? E o que a gente sempre precisa também observar numa rinoplastia é o introito narinário. Eu não posso querer arrebitar muito uma ponta e a hora que eu arrebitar uma ponta, ficar parecendo o nariz de porquinho. Então, a gente tem que ter um certo cuidado nesse ângulo, onde eu vou levar essa cartilagem para essa ponta ficar no lugar ou ficar uma ponta exagerada. Então, a gente tem que ter um senso estético bem importante. Assim também, se o paciente decidir por fazer um preenchimento. Se de repente você for e alguém colocar um preenchimento muito exagerado na ponta, também vai dar esse efeito esticado, tá? E quando a gente fala agora, falando um pouquinho de preenchimento de nariz, quais são os riscos, né? Além de deformidade de cartilagem ao longo dos anos, aqui passam vasos bem importantes que podem ocluir, eles podem fechar se o preenchimento entrar dentro desse vaso. E aí acabar levando a uma necrose de asa ou um sofrimento dessa pele da ponta. E às vezes ficar aqui meio arroxeado, ou fazer uma capinha preta, uma casquinha, tá? E aquele tecido ali morrer. Então, existe esse risco, é mais perigoso, porque você não tá vendo ali aonde que você tá injetando. Se o paciente tem uma alteração anatômica, às vezes o vasinho que no livro passou para um lado, ali na anatomia do paciente ele tá em outro, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Então, vamos lá às perguntas, que eu só fiquei falando por enquanto. Então, a primeira pergunta, o que era bioplastia, então já está respondido. Tem o nariz caído. Tem algum procedimento que possa ser feito sem ser cirúrgico? Então, aqui eu estava comentando em relação ao preenchimento. O preenchimento, ele pode dar um pouquinho de sustentação para essa ponta, mas ele é mais arriscado, tá? Então, de repente, você fazer um procedimento a cada ano para trazer a ponta, às vezes é melhor você optar por uma cirurgia que você vai operar e a durabilidade dela vai ser muito maior, tá? Já me perguntaram também, só voltando em relação a isso, se tem algum procedimento que pode ser feito para puxar. Também tem alguns fios que algumas pessoas falam, né? De você passar um fio por baixo, tracionar e dar uma levantadinha. Que também não é uma coisa que me agrada muito, né? Porque você está colocando um fio, que também pode ter reação de corpo estranho, de granuloma, e aí depois ficar aparecendo o fio, ficar visível, ou ficar uma bolinha, e aquilo ali também depois se acabar, não tem como tirar, vai ter que operar para tirar o granuloma do fio. Então também fio não é uma coisa que não acho que seja uma técnica interessante para nariz. Quando a gente fala de cartilagem, a gente tem que tomar muito mais cuidado, porque a cartilagem ela tem uma resposta muito mais inesperada do que uma parte óssea, por exemplo, né? Então você fazer um preenchimento, um fio ou qualquer coisa em cima de cartilagem é muito mais arriscado do que em cima de osso, tá? Então a rinomodelação ela tem que ser um passo muito avançado de um preenchimento. Então quem faz rinomodelação já deveria estar acostumado a fazer todos os outros tipos de preenchimento, tá? O passo para você aprender a rinomodelação ele é o último, deve ser o último, tá? Que atualmente, infelizmente, não é isso que a gente vê em um monte de curso de final de semana, né? Para todas as áreas da saúde, né? Hoje em dia ficou uma coisa muito mais, não só um ato médico, muitas outras profissões estão fazendo
e acaba fazendo cursos que não são tão estruturados ou uma anatomia tão bem conhecida, e às vezes vende, para poder vender o curso, vende aquilo como se fosse uma coisa muito simples, que não é, tá? E aí a gente tem começado a ver casos bem feios e bem dramáticos depois para correção, né? E às vezes você vai ter que enxertar uma pele de ponta, vai ter que fazer um retalho para corrigir uma necrose, por exemplo, de nariz pós-procedimento, pós-preenchimento, por exemplo, tá? Então, se for essa a opção do paciente, tem que ser uma pessoa que está muito acostumada a isso, tá? De preferência um cirurgião ou um dermatologista muito acostumado com rinomodelação, tá bom? Que tipo de anestesia é utilizada durante o procedimento? Então, durante o procedimento cirúrgico, para rinoplastia, normalmente a gente faz sobre anestesia geral, tá? Que o paciente vai tomar uma picadinha na veia, vai fazer uma medicação, vai fazer um sedativo, para relaxar, para não incomodar. É uma região muito próxima do olho, né? Então, assim, pra gente fazer uma rinoplastia com anestesia local pura, é bem desconfortável para o paciente. Então, o ideal é que faça com pelo menos uma sedação ou uma anestesia geral, tá? Até pra proteger a via aérea, né? Porque assim, a gente tá operando, acaba que vai um pouquinho de sangue lá pra garganta, né? Imagina você tá operando e fica tendo que ficar com esse líquidozinho ali, até da própria anestesia, a hora que coloca, desce um pouquinho do líquido. Então, normalmente a gente faz com anestesia geral, tá? Quanto tempo demora uma rinoplastia? Depende do que a gente precisa corrigir nessa rinoplastia. Pode demorar 1 hora e meia, 3, 4 horas, tá? De repente tem paciente que precisa só corrigir a asa, que não precisa fazer a estruturação do restante. Ou tem paciente que tem que fazer tudo, ponta, dorso, asa, septo, e aí é uma cirurgia mais demorada. A rinoplastia deixa uma cicatriz visível? Então a gente tem dois tipos de rinoplastia, rinoplastia aberta, rinoplastia fechada. Quando a gente quer tratar ponta, desculpa, aí a gente faz um cortinho aqui embaixo, que é muito difícil ficar visível. Normalmente, a não ser que o paciente levante e vai acabar enxergando essa cicatrizinha. Mas habitualmente é uma cicatriz que ela fica bem discreta, tá? E a rinoplastia fechada, que é a cicatriz lá dentro da narina, lá dentro do buraquinho, que aí a gente não enxerga a cicatriz, tá? Só a rinoplastia aberta, que é a técnica que a gente mais usa atualmente também, a rinoplastia aberta. E em relação se a cicatriz fica visível ou não, claro que depende muito da cicatrização de cada um, mas habitualmente cicatriza super bem, tá? Geralmente cicatriza super bem. O resultado é imediato? Boa pergunta essa. O pós-operatório costuma ser dolorido? O resultado não é imediato da rinoplastia. A gente fala que o nosso nariz ele vai desinchando muito lentamente. Então a gente fala que um resultado de rinoplastia é no mínimo 1 ano de paciência. Tem que ter paciência. É claro que a giba, né, aquele nariz adunco, aquele ossinho que tá mais estufadinho, a hora que você, no pós-operatório, claro que você já vai vê-lo. Mais incha, né? Então, a região que você mais mexeu é a região que você mais vai inchar. Então, esse inchaço, ele é mais persistente, tá? Então, a rinoplastia é uma cirurgia que exige, sim, bastante paciência para ver o resultado fino, o resultado mais delicado. Principalmente para a ponta, que aí o edema, o inchaço, ele vai descendo e aí a ponta, às vezes, acaba ficando mais inchadinha por mais tempo. Então, é onde acaba, às vezes, demorando mais tempo para ver o resultado de ponta. Então, pelo menos 1 ano. A gente nunca fala que um resultado de nariz é definitivo antes de 1 ano. Até de 1 a 2 anos, tá? O nariz muda e muda bastante, porque o nariz ele é bem delicado. Então, qualquer inchaço, por menor que seja, muda o resultado estético final, tá bom? E o pós-operatório costuma ser dolorido? Não é uma cirurgia dolorida, é uma cirurgia bem tranquila, tá? Ele é uma cirurgia que incha, mas não é uma cirurgia que costuma doer, tá? Qual a posição mais indicada para se dormir após a cirurgia? Então, habitualmente, a gente pede para o paciente ficar com o dorso, com o decúbito um pouquinho elevado. Então, colocar ali pelo menos uns 2, 3 travesseiros já ajuda bastante, tá? Claro, evitar dormir de lado, né? Porque às vezes pode bater o nariz. Então, de preferência, barriga para cima e de bruço nem pensar, tá?
Com a cirurgia plástica do nariz, poderei escolher a forma que eu desejar? Como funciona a rinoplastia para o nariz largo? Gente, então assim, não, né? Não dá pra gente escolher, eu quero um nariz assim, eu quero um nariz assado, eu tô mandando essa foto, eu quero que você olhe essa foto, eu quero que você faça igual, eu gosto desse tipo de nariz, eu gosto do outro tipo de nariz. A gente tem que avaliar o paciente de acordo com a anatomia dele, né? Então, dentro da sua anatomia, o que eu posso melhorar, o que você vai conseguir de melhora e o que não. E uma coisa muito importante relacionada ao resultado do nariz é a gente saber que tipo de pele que está sobre esse nariz, sobre toda essa estrutura. Não adianta eu ir lá fazer um nariz super fininho lá embaixo e eu querer que esse nariz fique fino se o paciente tem uma pele grossa. Pele grossa e pele fina muda totalmente o resultado de uma cirurgia de nariz, tá? Então, quanto mais fina a pele, mais visível vai ser o resultado. Quanto mais grossa essa pele, menos visível. Então, imagina assim que você tem, só para vocês entenderem um pouco melhor isso. Imagina uma cama que você tem embaixo um lençol todo dobradinho e aí você coloca por cima um outro lençol. Esse dobradinho de baixo vai ser visível porque você pôs um lençol fininho. Agora, se você pegar e jogar um edredom por cima, imagina que o edredom é uma pele grossa. Você provavelmente não vai enxergar aquele dobradinho daquele lençol lá embaixo. Então, o nariz de pele grossa, ele não enxerga tudo que foi feito lá embaixo, tá? Então, ele não fica um resultado tão delicado, tão fininho, a ponta não fica tão fina, o dorso não fica tão fechadinho, a pele mais grossa esconde, então fica um nariz mais grosseiro, tá? E uma pele fina fica um nariz mais delicadinho, fica um nariz mais evidente. O formato que você colocou lá embaixo, o dorso, a cartilagem que você diminuiu, deu pontinho, ela é muito mais visível, tá? E grossura de pele a gente não muda no nariz, tá? Então não dá para transformar um nariz de pele grossa num nariz de pele fina. Claro que depois da cirurgia ou antes, você pode fazer um laser, você pode fazer um peeling, você pode fazer alguns procedimentos estéticos para deixar essa pele um pouquinho mais fina. Mas isso não vai mudar 3 milímetros, 2 milímetros, isso vai dar uma melhoradinha, mas a grossura mesmo dessa pele que recobre, a gente não consegue mudar, tá? Então não adianta chegar aqui pra mim, doutor, eu quero esse nariz, doutor, eu quero aquele nariz, eu gosto desse perfil, porque a gente vai ter que olhar dentro da sua anatomia aquilo que a gente pode melhorar, tá bom? Então a gente não consegue falar assim, olha, está aqui meu portfólio, então escolha o tipo, né? Escolha o tipo de nariz que você gostaria de ter. Não, é impossível, não dá pra fazer isso, tá? A gente precisa melhorar dentro da anatomia que o próprio paciente tem, tá bom? E por fim, já são 6:01, depois eu vou passar rapidinho ver se tem alguma pergunta. Quem ainda não fez, quiser fazer, tem um minutinho. Como que funciona a rinoplastia para o nariz largo? Então, geralmente o nariz largo, ele vem junto com outras características. Geralmente quando é largo, ele pode ter um ossinho, pode ter uma cartilagem um pouco maior, pode ter também a base narinária maior, tá? E aí a gente tem que fazer todas essas correções e em relação à largura, aí a gente tem que corrigir com a fratura, né? Então a gente vem por dentro desse buraquinho quebrando esse ossinho aqui da lateral, depois que ele quebrou, a gente joga ele pra dentro. Aí afina essa pirâmide, tá? Uma coisa que eu lembrei agora. E sempre me falam assim, quando eu sorrio, isso aqui abre muito. Eu não gosto que a minha asa abre durante o sorriso. Então eu queria que ela ficasse sem abrir. Aqui tem musculatura, então a hora que a gente sorri, o músculo puxa mesmo um pouquinho aqui, né? Ó, a hora que a gente sorri, o meu abre. Todo mundo abre, tá? Então isso a gente não consegue mudar com a cirurgia, tá bom? A hora que você sorrir, vai continuar dando uma aberturinha. Se o paciente tem isso aqui grande, aí sim a gente consegue ir lá e diminuir, tá? Deixar o introito narinário menor. Mas ao sorrir, eu não consigo fazer esse músculo parar de puxar, tá bom? E uma outra coisa, quando eu sorrio, a ponta do meu nariz cai. Se o paciente for fazer cirurgia, esse músculo que puxa a pontinha para baixo, ele vai ser solto. E aí o paciente vai sorrir e não vai puxar mais para baixo. Agora, para quem não vai operar, tem a possibilidade da gente fazer botox. Então, existe um músculozinho aqui que puxa esse septo para baixo na hora que a gente sorri. Então, existe um pontinho de botox que a gente pode fazer aqui também.
Pra hora que o paciente sorri, ó, o meu olho desce. Na hora que eu sorrio, minha ponta desce, tá? Então, ou eu posso fazer aqui uma pontinha de botox, ou se o paciente for operar, aí essa ponta já não mexe mais no pós-cirúrgico, tá bom? Muito bem, são 6h03, deixa eu ver aqui. No Face, oi Ricardo, Ana Paula Benfica, oi doutora, tudo bem Ana? Rosana Briano, boa tarde. Tia Sandra, obrigada tia, parabéns Marina, muito esclarecedor. E agora aqui no Insta, vamos dar uma corridinha aqui para ver se vocês mandaram alguma pergunta. Ó, tem bastante, né, assistindo no Insta. Já deve ter gente na estrada, né, indo passear pra praia, no carnaval. Dani falou oi, Castelho Oliveira mandou um oizinho. A Tati que veio em consulta acenou. Giovana Dourado mandou um rostinho. Também já consultei. Ah, obrigada, Dani. Tudo bem? Vamos. Flames Buffet. Ai, que delícia. Vocês conhecem o Flames? Gente, que comida, né? Eu já fiz o aniversário do Vitor no Flames Kids e foi uma delícia. De comida, nossa senhora, foi o melhor aniversário. E o espaço lá é maravilhoso também, né? Nossa, eu já preciso pensar no aniversário de 6. Claudiane, Lucimara, Mary, Bruna, Marco, Dani. Ah, Dani, você tá tudo bem? Dani Francisquete, tudo em ordem, tá chegando. João Luiz, Luquezzi, Leandro, Magali, Laura, Sandra, Camila. Sandra mandou um coraçãozinho. Fernanda, Cidinha, Cida, Lívia. Vocês só ficam me acenando, né? Pergunta. Karina, oi Cá, tudo bem? Valéria. Valéria faz cada foto. Cláudio Santos, Suelen. Oi, Su, tudo bem? Maria Dona Bela mandou um joinha também. Boa tarde, quanto dura em média a cirurgia de nariz? Polarivânia. Ó, depende, né? Então, se a gente precisar fazer uma correção pequena, às vezes só de ponta, 1h30, às vezes 1 hora. Ou se a gente precisar fazer uma rinoplastia completa, ponta, dorso, asa, septo, aí às vezes vai até umas 4 horas, tá? Márcia Rigonato, Lucélia, oi Carol Mecati, oi Carol. Marcos Beirigo, meu primo, tudo bem, Marcos? Lucélia, boa tarde, boa tarde. Celis Araújo, Ana Laura e Nelson. Respondi, né? Polarivânia, joia. Cleide Maciel, nossa doutora, já vou fazer também. Fiz uma, agendei a segunda aí, mais uma para ser a terceira, Cleide. Ah, Cleide. A Cleide veio em consulta, fez uma cirurgia, a gente já marcou a segunda para agosto, né, Cleide? Agora eu já tô arranjando uma terceira para você. Ah, assim que é bom, a gente vai arrumando aquilo que incomoda, né? Aos pouquinhos a gente ajeita uma coisa, depois ajeita outra e assim vai. Gente, acho que é isso. Desejo um ótimo feriado para vocês de carnaval. Aproveitem com segurança. Quem for praia, piscina, por favor, usem protetor solar. Não esqueçam também do hidratante. Não é porque se for calor, se a pele for oleosa, também tem que usar, não deixe de usar, tá bom? Lembrar que pele seca tem muita ruga, então não deixa. Faz um preventivo aí também para não ter umas ruguinhas no futuro. Hidrata bem essa pele e usa bastante protetor, tá bom? O Marcos, as peles restantes pela perda de peso desaparecem ou só a cirurgia? Marcos, pro nariz, né, é muito difícil ter alguma sobra de pele pós-emagrecimento, que é uma região que não fica com sobra. Agora, região corporal, né, quando perde bastante peso, é difícil pele retrair. Principalmente se perda de peso foi muito rápida. Então, quanto mais rápida a perda de peso, mais chances dessa pele sobrar e a gente ter que tirar mesmo cirurgicamente. Até existem alguns tratamentos para flacidez, mas tem que ser uma flacidez bem inicial, como radiofrequência, uso de algumas substâncias que induzem e estimulam colágeno, para dar uma retraidinha. Mas aí é coisa de 2, 3 milímetros, não muito mais do que isso.
Então, se tiver quantidade grande de pele, aí tem que ir pro corte e costura. Tem que tirar aquele excesso para poder ficar melhor de novo, tá bom? Gente, preciso ir. Obrigada pela audiência, bom feriado, bom final de semana. A gente se vê na semana que vem. E quem tá no Insta perdeu o nosso ao vivo, corre lá no Facebook que fica todas as nossas lives, os nossos papos de plásticas gravados. Então dá para vocês verem os antigos das outras semanas e conhecendo um pouquinho do nosso trabalho também, tá bom? Obrigada, até semana que vem.